Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito boa tarde e boa tarde também a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje na igreja São Bernardo, numa época que viveu, uma época muito difícil, numa época em que, por exemplo, o Ocidente, a Europa, se começava a estruturar, a mostrar aquilo que nós somos hoje. Nasceu nos anos 1000 e pela sua ação foi um homem, um grande pensador, um grande religioso, um homem de ação extraordinária, que numa época tremenda de dificuldades. E vamos então olhar para São Bernardo e dar graças a Deus pela sua vida. E vamos também celebrar esta Eucaristia lembrando Carmim da Silva, Manuel Silva e Arlindo e Joaquim Fernando. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. O anjo levou-me até à porta do templo, que estava voltada para o oriente. A glória de Deus de Israel vinha do lado do oriente, com o rumor semelhante ao marulhar das águas caudalosas, e a terra resplandecia com a sua glória. A visão que eu contemplava era semelhante à visão que eu tive, quando ele veio para destruir a cidade, e a que me tinha aparecido nas margens do rio Quebrar. Então prostei-me com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que estava voltada para o oriente. O Espírito levou-me e introduziu-me no altraio interior. A glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi alguém que me falava do interior do templo, enquanto o homem estava de pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, é este o lugar do meu trono, o lugar onde assentam as plantas dos meus pés. Aqui habitarei para sempre, no meio dos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Cantarei eternamente.
estarei sempre a seu lado e com a minha força o sustentarei. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Aleluia, 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 aleluia. Um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Um só é o vosso Mestre, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam as filactérias e ampliam as borlas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas, e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós celebramos hoje São Bernardo. São Bernardo nasceu no ano 1090. Estamos a cerca de 1000 anos de distância dele. Nasceu na zona de Borgonha, de França, e entrou com 22 anos para a abadia de Cista. São Bernardo teve um papel importante porque nos Alpes foi num período em que se começava a delinear na Europa os países, aqueles países como nós hoje conhecemos. Portugal é um dos países mais antigos. 100 anos depois de São Bernardo, o nosso primeiro rei era muito devoto de São Bernardo, e todos os nossos primeiros reis. Viveu numa época muito difícil. São Bernardo, no seu convento, foi ele que estes cães que nós conhecemos como São Bernardos, nos Alpes, os comerciantes que vinham do sul da Europa para o norte, e às vezes nevava, eram apanhados no meio do caminho, e quando se neva, os caminhos confundem-se, e os negociantes perdiam-se.
São Bernardo, com aqueles cães, colocava um pote de rum, de aguardente, ao pescoço, e era o cão que eram lançados pela serra que ia ter primeiro com os perdidos, no meio daquela neve, no meio daquele frio. E depois, então, com o latido, os frades iam à procura daquele homem que estava perdido. Foi uma ação extraordinária. E os cães de São Bernardo ainda chegaram ao nosso tempo. São Bernardo era um pensador, São Bernardo era um homem de fé, São Bernardo era um homem de estrutura cristã. E escreveu uma homilia sobre o livro do Cânticos dos Cânticos. E o livro do Cânticos dos Cânticos do Antigo Testamento, e dizia ele: amo porque amo por amar. O amor subsiste por si mesmo, agrada por si mesmo e por causa de si mesmo. Quem ama não precisa de muitas palavras. As nossas mães não precisam de falar muito. O amor fala por si. Quem ama, o amor fala. Não é preciso quem age por amor. E é isto que São Bernardo diz. O amor, ele próprio, é para si mesmo o mérito e o prémio. O amor nunca busca outro motivo, nem outro fruto fora de si. O seu fruto consiste na sua prática. Amo porque amo. Amo para amar. Grande coisa é o amor, desde que remonta ao seu princípio, que volta à sua origem, que torne para a sua fonte, que se alimente sempre da nascente de onde possa brotar incessantemente. E São Bernardo continua nesta sua reflexão sobre o livro dos Cânticos dos Cânticos, que nós lembramos, aquela frase, lá vem o meu amado, correndo pelos montes, uma poesia. Das coisas mais belas que há na vida é o amor. E o Cântico dos Cânticos, já no Antigo Testamento, que faz um elogio ao amor. E São Bernardo canta este amor entre todas as emoções, sentimentos e afetos da alma. O amor é o único em que a criatura pode corresponder ao Criador, se não em igual medida, ao menos de modo semelhante. Com efeito, Deus, quando ama, não quer outra coisa senão ser amado. Isto é, não ama por outro motivo senão para ser amado, sabendo que o próprio amor torna felizes os que se amam entre si. O amor do esposo, ou antes, o amor esposo, não pode senão correspondência à fidelidade. A amada deve, portanto, retribuir com amor. Como pode a esposa não amar, sobretudo se é a esposa do amor? Como pode o amor não ser amado? E São Bernardo faz um elogio ao amor, partindo então do livro de Cânticos dos Cânticos, que é um livro poético, um livro de poesia. As coisas mais belas da vida são aquelas que são feitas com amor. Nada daquilo que é obrigado é belo. Pode ser muito bom, mas se não for feito com amor, não é belo, não entusiasma, não é feito com força. E é isto que os santos nos indicam. Fazer as coisas com amor. Às vezes com sacrifício e com dor, mas por amor. Tratar os nossos velhinhos, por amor. Que recompensa? Os netos? Que recompensa que quereis? Nada. Amar. O fruto do amor é o amor. É a ação do próprio amor. E é isto que São Bernardo fala. Com razão renuncia a qualquer outro afeto e se entrega total e exclusivamente ao amor, e a alma consciência de que o modo de corresponder ao amor é retribuir com amor. E isto é o papel da Igreja, o papel de quem tem fé, falar do amor de Deus, viver o amor de Deus. Vivemos num tempo muito conturbado contra a Igreja.
Mas não podemos sair da rota. Não podemos sair da rota da fidelidade. Porque se nós sairmos, como é que se anuncia o amor de Deus? Não podemos sair da rota. Eu sei que anda muita gente confusa pelas notícias. Há grupos na nossa sociedade que querem mudar a questão do direito. Até agora, o direito que foi crescendo, o direito, as leis que foram crescendo ao longo de milénios, há um princípio fundamental, a presunção de inocência. Portanto, quando não havia tribunal nenhum que condenasse ninguém que não concedesse a presunção de inocência. Agora há grupos que querem impor na sociedade a presunção de culpa. E se nós não estivermos atentos a isto, à presunção de culpa, modificamos tudo. Mas a culpa não é para todos. A culpa, na sociedade de hoje, é para os homens, é para os brancos, é para os europeus, é para a Igreja Católica, é para os padres e para os bispos. Querem impor que quando se alguém chega ao tribunal, não vigora mais o princípio da inocência, a presunção de inocência, chama-se assim, mas a presunção da culpa. Portanto, se tu és homem, se tu és branco, se tu és europeu, se tu és católico, se tu és padre, se tu és bispo, tu estás debaixo da presunção de culpa. E tens que provar a culpa. Olhai que é o que está a acontecer com o Sr. Arcebispo do Quebec. É o que está a acontecer com o Sr. Arcebispo de Quebec, que eu não conheço. Mas é esta mudança de presunção da culpa. Ninguém nos diz quem é aquela senhora, quais são os seus problemas, porque é que o Sr. Cardeal deu o abraço, o que é que significava o abraço. Ninguém diz nada disso. A presunção da culpa. Pobre Canadá, como é que chegámos a isto? E olhai que temos de estar atentos como cristãos. Até agora foi a presunção de inocência que vigorou. Nenhum tribunal, nenhum juiz podia condenar ninguém perante a presunção de culpa. Era o princípio da presunção de inocência. Agora querem impor para alguns grupos, por exemplo, quando há um conflito nas famílias, a presunção de culpa, o homem tem que provar que está inocente, está culpado. Se é branco, está culpado. Se é da Igreja Católica, está culpado. E nós que não estamos a perceber o que é que isto significa, e precisamos pensar muito bem. Não podemos deixar que a sociedade caia, seja qual for o grupo, no princípio da presunção de culpa. Em Portugal estão a atacar o seu patriarca com tal presunção de culpa que as esquerdas todas querem impor, e nós temos aquele Portugal todo empestado com a presunção de culpa. O seu cardeal é culpado, não por participar em nada, mas porque andava a investigar e não falou aos tribunais, que o povo nem sequer acredita. Mas está debaixo de tal presunção de culpa. E o que é que eles querem? O que é que eles querem com atacar o Cardeal Patriarca de Lisboa? Pôr lá um que seja mole, suave, que sorria, que diga aquilo que eles querem. É isso que eles querem. Depois há outros lados mais pesados. O que está a acontecer na Nicarágua. A perseguição, um bispo preso, padres presos, e tudo, ninguém sabe a culpa que eles fizeram. Mas pronto, é padre, é bispo, está preso.
E o São Bernardo continua a gritar: temos que nos manter fiéis ao amor. Não podemos deixar que a nossa sociedade, que agora durante milénios teve a presunção de inocência, passe de um momento para o outro a atribuir a presunção de culpa sobre alguns grupos, que é o que querem, presunção de culpa sobre alguns grupos, e que são estão bem definidos. E para terminar, eu hoje à tarde enervei-me, porque uma televisão no Brasil, que muitos portugueses viam novelas, e até sem reparar o que é que estavam a inspirar. Nunca se reparou em Portugal o que é que se estava a respirar daquelas televisões e daquelas novelas que vinham no Brasil, todos da Globo. Imaginai, um fulano no Brasil quis casar com 9 mulheres, tirou uma fotografia, fizeram uma montagem, vê-se um rapazito com uma estola e passam a notícia que foi numa igreja católica. E o povo não é capaz de ver a maldade que está por trás disto. Claro que a Diocese já veio a desmentir, a dizer: eles foram a 80 igrejas, a tentar a 80 igrejas. Os católicos, que sabem um pouco de história, sabem quanto foi difícil vencer a poligamia. Quanto foi difícil vencer a poligamia. Mas eles agora já estão... E estes ataques não é à igreja, é à tua família. É à família que eles querem atacar. Que não houve casamento nenhum, não houve absolutamente nada, nem foi na igreja. Foi lá alguns, mas fazem uma montagem e os mais incautos, as pessoas mais santas, que não têm maldade. Eu até vi o padre, tinha a estola aqui, vi por trás. Estejamos atentos e percebamos o que está em jogo. Percebamos o que está em jogo. O tempo de São Bernardo foi difícil, foi muito difícil, mas o nosso também está a ser muito difícil. Olhai que eu não conheço o seu cardeal. Enquanto ele esteve no Quebec não houve problema nenhum. Ele foi para Roma, o Papa chamou para desempenhar um dicastério importante. Vem logo e encontram aquela senhora que foi lá a um curso, a estes cursos que agora os certos grupos dão para estarem atentos a estas coisas. Então inventa este problema. E o que querem não é culpa, porque não há culpa do seu cardeal. Não é isso. O que querem é a notícia. E criar todas as pessoas menos bem informadas, menos bem atentas, criam a imagem. Depois, quando daqui a uns tempos, porque a justiça é lenta, vem-se aprovar, nem sequer uma nota de rodapé vem explicar que foi o que fizeram ao seu cardeal da Austrália. Foi o que fizeram. Quando depois de queimar, já não houve nenhuma notícia. Nós cristãos temos que estar atentos. As perseguições começaram. As perseguições à Igreja Católica estão aí. Não sabemos onde vão terminar, mas estejamos atentos. E percebamos o que está por detrás. É com muita tristeza que vemos que nós deixamos que formassem os jovens, lavassem a cabeça à maioria dos jovens, que não estão a pensar, não estão a refletir, estão todos formatados através das escolas, foi-lhes lavada a cabeça, e alguns estão a reagir, mas mantenhamos-nos atentos. As perseguições começaram, estão aí, estamos em tempo de perseguição à Igreja Católica, e agora é a tua escolha, é a minha escolha. Continuarmos fiéis
até onde pudermos ir, ou então fugir e aderir, porque é o que pretendem, é o que pretendem. Mas que os santos, continuemos a cantar, como São Bernardo, um homem extraordinário, e neste dia peçamos-lhe a sua bênção do céu, e sobretudo a dizer que a vida é bela, Deus é o Pai de todos, como dizia no Evangelho, e é esta fé que nos anima, e não tenhamos medo, tenhamos coragem, e vamos em frente, porque houve épocas muito difíceis, estamos a entrar numa época tremendamente difícil, nos nossos países, que foi o alicerce da liberdade e da democracia, estamos a entrar em perseguições a grupos concretos, e tu és livre para parar, para refletir, para pensar, para ser fiel ou para ser mais um. Eu estou disponível, há muito tempo que sei que estão a chegar as perseguições, há muito tempo que eu acredito nisso, e portanto estou disponível, estamos aqui, mas por todo o lado, estes disparates, e é com tanta tristeza que nós vemos, por exemplo, atacar o Patriarca de Lisboa, quando muitos católicos não sabem o que significa, ou porque é que o Patriarca de Lisboa tem o título Patriarca. Só há 3 patriarcados no mundo, o de Jerusalém, o de Veneza e o de Lisboa. Só há estes 3 patriarcados, e nós portugueses deixarmos-nos levar nesta onda, e porque eu ouvi nas notícias, eu assisto com tanta tristeza, e eles sabem que têm influência, eles sabem que têm toda a influência, e que têm a capacidade de moldar a cabeça, mas tu és responsável. Agora pensa um pouco, vivemos milhares de anos no direito ou a presunção de inocência. Eles querem pôr a presunção de culpa sobre alguns, e tu és livre, mas terás que dar contas a Deus se não tomares posição sobre isso, porque isso tem tantas implicações, é uma viragem tão grande do mundo que não, é impossível antever as consequências disto. E tu és livre, como católico, cada um de nós é livre de alinhar e de pensar aquilo que quiser. Deus é Pai, Deus é o Criador, e como São Bernardo, continuemos a cantar, a erguer a cabeça e saber para onde caminhamos. Sem medos, mas estamos a entrar em períodos muito, muito difíceis contra a Igreja Católica, porque é um dos grupos a bater, e a razão é porque nós, os católicos, sabemos que não somos de cá. A nossa pátria não são eles que mandam na nossa pátria, a nossa pátria é a pátria celeste, e é este princípio, não são eles que nos mandam. A nossa pátria é a pátria celeste, é para lá que estamos a caminhar. E essa fé de todos os mártires, foi essa fé de todos os santos, foi essa fé de todos aqueles que foram cristãos ao longo dos tempos. Estas autoridades, estes senhores que querem modificar estes conceitos e querem chegar não são a autoridade a que nós obedecemos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado,
sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Irmãos, Jesus ensina aos seus discípulos que o reino dos céus se pode comparar aos mais pequeninos. Peçamos ao Pai a graça de ser saciados no seu reino, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja mostre pelas crianças o coração de mãe, lhes manifeste o amor de Jesus pelos mais pequeninos e acolha nas suas instituições os mais humildes e abandonados. Oremos. Para que os pais cristãos ajudem os seus filhos com a palavra e principalmente com a vida a aproximar-se de Jesus e a conhecê-lo. Oremos. Para que os bebés sejam aceitos como uma bênção, as crianças cresçam defendidas dos perigos que as espreitam e venham a frequentar a escola e a catequese. Oremos. Para que os pescadores deixem os seus pecados, os patrões paguem o salário aos que trabalham e os crentes sinceros sigam as leis de Deus. Oremos. Para que o Senhor crie em todos nós um coração novo, nos dê o gosto de repartir o nosso pão com quem tem fome e nos ensine a ser responsáveis pelo mal que praticamos. Oremos. Rezamos por todos os católicos perseguidos no mundo, pelos padres e bispos da Nicarágua e um pouco no nosso Ocidente, para que tenhamos força e a exemplo dos santos e dos mártires, nos mantenhamos fiéis e não percamos o sentido do horizonte para onde caminhamos, apesar de estarmos a entrar num período de muita dificuldade para a Igreja, mas é na firmeza. Olhemos como é que os nossos santos, os nossos mártires, os nossos heróis se mantiveram fiéis. Oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor é minha luz.
compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. A vossa face, Senhor, eu procuro. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade. E possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, os vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizeste participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. No boletim que eu agradecemos que leveis convosco, eu coloquei aí na primeira página um pedido de flores. Nós vamos ornamentar a capela do Senhor São de Cristo dos Milagres. Se tiverdes nos vossos quintais, flores, trazei, é que agradecemos para a ornamentação que vai ser feita na semana do Senhor São de Cristo dos Milagres na capela. Também está aí o programa toda a semana, na última página do Senhor São de Cristo dos Milagres. A missa no domingo vai ser às 2h, há uma pequena alteração, e depois procissão em redor da igreja, mas vai ser uma festa, portanto, humilde, porque muita gente ainda está com medo, mas com muita devoção e muito amor ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Eu tenho recebido mensagens a que agradeço de fora, de gente que quer vir, autocarros que vão vir, e portanto, todos, se nos estiverem a ouvir, muito obrigado, porque nós precisamos estar unidos e a rezar, e até mostrar, é com muita dor que a gente vê os nossos bispos, o nosso Papa, não serem amados, não serem estimados. O povo de Deus precisamos mostrar que amamos os nossos bispos. Só foram escolhidos, queiramos ou não, por Espírito Santo, ou acreditamos ou não acreditamos. E é com dor, com muita dor, que eu vejo que muitos cristãos, com medo, por cobardia, por compadrio, por conveniência, viramos as costas. E é em todos os países o que está a acontecer em Portugal, ao nosso patriarca, que eu não aceito de maneira nenhuma. E nós, cristãos, temos que amar os nossos. Eles foram escolhidos a receber o Espírito Santo, pecaram, demos-lhe a presunção de inocência. Não é os cristãos colaborarem com a presunção de culpa. Não podemos. Como cristãos é pecado. É pecado. E vais dar contas disso. E há muitos cristãos por aí, todos enfeitados, todos muito bem com o mundo, muito bem com as nossas autoridades. As tuas autoridades vão-te valer quando tu tiveres que dar contas. Eu os peço-vos, não deixeis de amar. Temos que amar os nossos bispos. Temos que amar os nossos líderes. Temos que amar aqueles que receberam o Espírito Santo. Pecaram. Se pecaram, cumprem a pena. Mas não é passar ao contrário. Estão condenados. E depois, então, vamos ver. Não amemos. É como nas famílias. Temos que amar os nossos pais. Temos que amar os nossos pais. Temos que gritar bem alto aos filhos. Amar os pais.
E ponto final. Portanto, convidamos a todos para rezarem connosco. Temos aqui, na semana da festa, teremos missa sempre às 7 horas, e quem quiser participar no terço, diante do Senhor Santo Cristo dos Milagres, será uma honra. Portanto, porque o terço, habituámos-nos a rezá-lo e a transmiti-lo às 8h30 e vamos continuar. Portanto, convidamos na festa a transmitir o terço. E, portanto, muito obrigado a todos aqueles que estão connosco, mas precisamos, como povo de Deus, pensar no nosso caminho. Como estamos a virar as costas aos nossos bispos. Estamos a virar as costas. E é pecado. A todos, bom fim de semana, e idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Alleluia.